A palavra de Deus para o nosso coração está na primeira epístola de João, capítulo de número 4, os versículos 1, 2, 3 e 4. Diz a santa palavra de Deus: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus veio em carne, este pertence a Deus. Todo aquele que não confessa que Jesus procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. São palavras do apóstolo João. Ele está escrevendo essas palavras no primeiro século da igreja cristã, e naqueles dias a igreja já está enfrentando os ataques externos, que são as perseguições, mas ela também enfrenta os ataques internos, que são os falsos mestres, o falso ensino, pessoas que estão semeando o ensinamento falso dentro da própria comunidade. É a estes que João se refere como o espírito do anticristo. Quando ele diz que o espírito do anticristo está presente no mundo, ele está se referindo exatamente a essas pessoas que agem com uma mensagem anticristã, contrária aos ensinamentos do próprio Cristo. Porque João vai tratar também do anticristo como uma pessoa que ainda virá, e isso vai ficar muito mais claro quando ele escreve o livro do Apocalipse, e essa pessoa vai se colocar no lugar de Cristo e receber a adoração. Então João já está alertando a igreja dos seus dias acerca desse espírito anticristão que está presente no mundo, e está presente através do ensino desses falsos mestres. E aí a palavra de João, então, é para que os cristãos provem os espíritos. A ideia é que façam mesmo um teste se aquele ensino está vindo da parte de Deus ou está vindo da parte do maligno. E um desses testes que João propõe aqui é se essas pessoas que estão anunciando essa mensagem, de fato, eles estão anunciando a Cristo Jesus como Deus e homem. É por isso que aí no versículo de número 2 do capítulo 4 da sua primeira epístola, ele vai dizer que aquele que confessa que Jesus veio em carne, esse de fato pertence a Deus. Porque esses falsos profetas estão anunciando que Jesus não teria encarnado, e isso pelo motivo simples, influência da cultura grega, que dizia que o corpo para nada serve, o corpo é a prisão da alma. Então, como é que Cristo, um espírito tão evoluído, teria encarnado em um corpo que para nada serve? E então eles negavam que Cristo havia encarnado. João combate esse ensino, dizendo que aquele que não confessa que Jesus encarnou, veio a esse mundo como homem, esse não conhece a Cristo. Essa é uma pregação anticristã. João também, na sua epístola, ele escreve 3 pequenas cartas, 3 epístolas. Ele vai também questionar a idoneidade dessas pessoas, ele vai questionar o modo de viver dessas pessoas, porque geralmente esses falsos mestres, esses falsos profetas anunciam uma coisa e vivem outra. O ensino deles não bate com o modo de viver. E isso é muito importante analisarmos nos nossos dias, porque o falso profeta, o falso mestre, ele ensina e exige dos outros aquilo que ele mesmo não quer fazer, ou aquilo que ele mesmo não faz. Esse é um cuidado, é um alerta para a igreja de Deus nos nossos dias. João nos diz que esse espírito anticristão já está presente nesse mundo. Como lidar com isso? Ele diz que nós devemos provar o espírito. Qual a origem, qual é a fonte do ensinamento e da mensagem que eles estão trazendo. A mensagem que essas pessoas estão pregando, anunciando, está de acordo com toda a palavra de Deus,
Então, a necessidade de discernimento, e esse discernimento vem pelo conhecimento da verdade. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você vai entender se alguém destoar dela e trouxer uma mensagem falsa. Se você não conhecer a palavra de Deus, você será facilmente enganado. Por isso, o alerta do apóstolo João: provai o Espírito. Mas ele traz uma palavra de muito consolo e esperança para nós. Ele diz que aquele que conhece de fato a verdade rejeita o falso ensino, dizendo aqui no versículo número 4, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. João coloca para nós a necessidade da presença do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo da verdade habitando no nosso coração, que nos dá esse conhecimento, que ao nos revelar a verdade, também desmascara o erro, o engano e a mentira. Precisamos então, meus queridos ouvintes, da presença do Espírito Santo habitando em nós. Se não tivermos o Espírito, se não tivermos esse discernimento, se não tivermos a presença de Cristo em nós, nos contentaremos com qualquer coisa. E esse é o grande problema para quem não abraça a doutrina cristã, as verdades do Evangelho de Deus. Porque ao rejeitar a verdade de Deus, o ser humano se contenta com qualquer coisa. Ao não se submeter e adorar verdadeiramente a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, o ser humano se contenta em adorar qualquer ídolo. Esse é o problema. Essa é a necessidade urgente do coração humano, necessidade de Deus. Porque quando Deus preenche todo o nosso coração, quando o Espírito Santo habita verdadeiramente em nós, nós saberemos distinguir entre o verdadeiro e o falso, entre o ensino que está presente na palavra de Deus e aquilo que é mera invenção do coração humano. O alerta de João continua valendo para todos nós. Nós devemos testar ou provar os Espíritos. Qual a origem, qual a fonte desse ensinamento? Por que essas pessoas estão ensinando dessa maneira e dessa forma? Elas estão comprometidas com isso que elas ensinam, elas vivem verdadeiramente isso que elas ensinam, mas mais do que isso, nós precisamos do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos dá a clareza, a percepção, o entendimento, a capacidade de distinguir o verdadeiro do falso, a verdade da mentira. Se você confessa que verdadeiramente Cristo veio em carne, encarnou, morreu e ressuscitou, verdadeiramente você conhece o Filho de Deus e não se deixará enganar pela mensagem dos falsos profetas presente no mundo. Aqui João diz que já há um espírito anticristão, um espírito do anticristo. E um dia esse anticristo, como uma pessoa, se levantará e exigirá a adoração. Mas aqueles que conhecem verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, não, estes não se dobrarão diante de qualquer falso profeta ou anticristo. Nós conhecemos a verdade, nós amamos a Cristo, amamos a verdade. O seu coração, meu querido ouvinte, se abra para essa verdade do Evangelho e que ao conhecer verdadeiramente o Evangelho, você faça uma distinção, de fato, daquilo que é verdade e aquilo que é engano do maligno. Deus tenha misericórdia da sua vida, abra sua mente, o seu entendimento, para que você de fato conheça Cristo vivo, ressurreto, o nosso Salvador. Que o Senhor te abençoe. Amém.